Olá, sejam todas, todes e todos muito bem-vindos a mais um episódio de Substantivo Feminino, uma iniciativa do YouTube Brasil em parceria com a Rede Mulher Empreendedora, Internet Lab, Gênero e Número e Casé Fala. Eu sou a Ana Fontes, empreendedora social e fundadora da Rede Mulher Empreendedora. Esse é o videocast para falar sobre nós, mulheres, e os espaços que estamos buscando e ocupando na sociedade brasileira. Hoje nós vamos falar sobre mulheres e seus espaços na política. Para essa conversa, nós temos conosco aqui hoje duas mulheres potentes e maravilhosas. Eu começo com a Tauá Lourenço, é uma historiadora, especialista em gestão de políticas públicas em gênero e raça e também em direitos humanos, responsabilidade social e cidadania global. Ela é diretora do Instituto Alziras. Seja muito bem-vinda, Tauá. Ai, muito obrigada, estou muito feliz, muito honrada. Na verdade, um agradecimento em nome do Instituto Alziras pela possibilidade de participar dessa conversa. Vai ser uma delícia essa Vai conversa. sim. E para ficar junto com a gente, também aqui conosco, a não menos maravilhosa, Olívia Santana, a primeira deputada estadual preta da Bahia. Olívia foi secretária de Educação de Salvador e também vereadora da capital por 10 anos. Ela é professora, autora e recentemente lançou o livro Mulher Preta na Política. Mulheres, sejam muito bem-vindas, Olívia. Obrigada, Ana. Eu quero agradecer a você, agradecer a toda a sua equipe, não é, por esse programa assim maravilhoso, essa ideia de mulheres conversando com mulheres sobre os desafios, não é, que a gente enfrenta. Vai ser lindo, gente. O papo vai ser bom, se prepara aí. E para começarmos, eu gostaria de pontuar alguns momentos históricos brasileiros. Começando pelo dia 1º de janeiro de 1891. Gente, 1891. Quando 31 constituintes assinaram uma emenda ao projeto da Constituição que dava direito de voto às mulheres. Essa emenda foi rejeitada, na intenção de manter as mulheres impedidas de exercer a sua própria cidadania. Porém, essa não era uma medida voltada apenas às mulheres. Haviam outros recortes e, neste mesmo período, homens livres com renda inferior aos limites mínimos de 100 mil réis à época e pessoas escravizadas também não participavam do processo eleitoral. O processo de acesso ao direito ao voto foi limitado, não que ainda não seja, por centenas de anos, considerando gênero, raça, renda e escolaridade. Meninas, agora falando sobre as perguntas, né, que eu tenho aqui para vocês, tem uma colinha aqui, inclusive. Em que momento vocês compreenderam a importância da movimentação feminina? Vamos começar pela Tauá, respondendo para a gente. Em que momento que você percebeu isso? Fui ouvindo, fui pensando aqui, né? Eu acho que tem muito a ver com minha origem. Eu venho de um estado que é Pernambuco, né? E eu me lembro muito dessa movimentação dentro do próprio território, as mulheres fazendo política no território. Então, é desse lugar que eu bebo, dessa formação que quem resolve, por exemplo, a associação de bairro é uma mulher. Quem está à frente dos mutirões, das festas populares e da mobilização política mesmo, propriamente dita na cidade, são as mulheres. Então, eu não consigo lembrar um momento na minha vida que não tenha essa referência das mulheres fazendo a política na prática. Não, isso é incrível porque você traz para um lugar da gente falar de política não só na perspectiva de uma pessoa política, mas da política como sendo parte do processo de ser cidadãos, né? Da cidadania. Não é, Olívia? O que você complementa para a gente? Então, Ana, eu tenho plena concordância com Tauá e essa reflexão que você faz. Eu, particularmente, também aprendi a fazer política fazendo. Não tem uma decisão de entrada diferente do que acontece com a política tradicional, o político tradicional, que passa de pai para filho. Um dia o pai chega e diz ao filho, você vai entrar na política,
o menino já entra num cargo público, né? Com a gente não é assim. Então, eu comecei a fazer política comunitária mesmo, no bairro, as associações, não é, comunitárias. Então, eu sempre atuei no meu bairro e eu sempre tive muita admiração por uma Ialorixá. Ela parecia uma prefeita do bairro, ela fazia política, acho que ela nunca soube, né, do papel que ela tinha, né, organizador da comunidade. Quando eu era ainda criança, adolescente, e depois eu, na própria organização também religiosa, eu comecei a questionar certos dogmas. E tinha um grupo de jovens que se reunia para estudar. Eu era espírita e eu lembro que nós estudamos o livro Fidel e a Religião. Nossa! Então, na verdade, ali eu fui empurrada para uma outra dimensão da política, além da política associativa, do bairro, não é? Lá, através da religião, eu comecei a contestar os dogmas da própria religião e, quando eu vi, eu já estava enveredando por uma outra forma de fazer política, agora na institucionalidade. Movimento estudantil, movimento negro e feminista. Tudo ao mesmo tempo. Tudo ali e agora. Você já me respondeu uma questão também que eu queria saber. Qual foi, assim, um momento simbólico, emblemático para vocês, que vocês falam, puxa, esse momento foi importante. Você falou da Ialorixá e você falou também desse momento da organização de tudo. Tauá, que momento? Você tem alguma lembrança de algum momento histórico, assim? Eu lembro muito, na minha infância, também dessa organização, né? Sempre mulheres, né, gente? Sim. Sempre as mulheres fazendo essa movimentação. Eu lembro quando eu fui criada em Diadema, eu lembro que tinha uma pessoa que vendia sardinha numa carroça naquela época. E eu lembro que as mulheres se juntavam em torno dessa pessoa que vendia sardinha para comprar e depois se organizarem para limpar e para distribuir essa sardinha para todos. Isso não deixa de ser, né, para que todo mundo tivesse acesso, uma forma de você trabalhar cidadania e política. Aquilo foi muito emblemático para mim. Tauá. Eu vou pedir só uma janelinha, só para fazer um comentário, porque a deputada Olívia, ela é muito inspiradora, né? E eu acho que quando a gente... Tem muitos símbolos na política. Sim. Quando a gente fecha os olhos e a gente vai imaginar, sei lá, a imagem de um político, o que a gente pensa, né? Normalmente vai ser um homem engravatado, sei lá, num púlpito, numa posição que reproduz o que é a própria história do Brasil. Sim. Né? É que a gente falava não só de colonização, mas isso que é um coronelismo, as famílias que estão na política, que passa de pai para o filho, como a Olívia fala. E eu acho que é muito bonito a gente estar no momento hoje do país, onde a gente pode fechar os olhos e imaginar outros rostos na política. Isso. Então eu não vou olhar só para o passado, tá, Ana? Eu vou tomar a liberdade de pensar também passado e futuro, né? Um pouco o movimento de Sankofa, para dizer que hoje uma imagem que mexe, que me impacta, pensando em política, é perceber que com todos os desafios que a gente ainda tem para avançar em termos de percentual, de representatividade, a gente está muito longe de ter um parlamento, de ter câmaras municipais com uma presença de mulheres e de mulheres negras, de travestis e trans, como deveríamos. Sim. Mas as últimas eleições tivemos votações assim homéricas nesse país. Então, eu guardo... Vamos celebrar também, essa né? celebração, né, de votos, assim, não foi uma, foram várias capitais, por exemplo, nas últimas eleições municipais, onde foram mulheres negras as mais votadas. Então, essa é uma imagem muito forte, que acho que, de alguma forma, ajuda a continuar o trabalho que a gente tem, né, no dia a dia. Com certeza. E ajuda também a tirar um pouco dessa sua percepção, que é a nossa percepção, que a política hoje é composta não pela população, né? Deveria ser, né? Afinal, são os nossos representantes. Mas a gente não se enxerga, né? No ambiente político, principalmente federal, nós somos só 17%, né? Então, dá meio um desespero. Mas aproveitando que a gente está falando sobre isso, Olívia, na sua apresentação, recentemente você lançou um livro sobre a participação de mulheres negras na política. Conta pra gente um pouco sobre a motivação desse livro, qual foi o processo de criação e como é que você tem recebido, né? Ai, que maravilha. Espero que eu ganhe esse livro, gente.
gente. É seu. Que maravilhosa. Conta um pouco pra gente. Então, Ana, eu trouxe isso para você. Esse livro foi assim, durante a pandemia, eu fiquei muito agoniada, né, com aquela situação de defesa da vida, de autodefesa, pensar ao mesmo tempo na coletividade. Eu fui candidata no meio da pandemia, fui candidata a prefeita de Salvador. Aliás, estranhamente, no ano da pandemia, foi o ano que mais pessoas negras foram candidatas, né, a prefeitas, e mulheres pretas, né? Tinham 2 candidatas negras em Salvador, eu pelo PCdoB, a Major Denise pelo PT, tinha um outro candidato, né, também negro, lá em Salvador, mas tinha Benedita da Silva no Rio de Janeiro, Áurea Carolina lá em Belo Horizonte. Então, de repente, aquele monte de mulheres pretas apareceram. Num ano atípico, Num ano em bem que a vida atípico. estava em jogo. Isso aí é um tema para uma reflexão e até investigação maior. Mas, então, aquela situação de, ao mesmo tempo que eu tinha que fazer campanha virtualmente e ter o mínimo de contato público, e, ao mesmo tempo, a gente organizava formas de ir aos bairros, mas não podia tocar, não podia pegar. E na Bahia a gente é muito de pegar. É uma pegação na Bahia. A pessoa conhece o outro agora e já está abraça, abraçando, já pega. aquela coisa. E foi muito difícil. E, ao mesmo tempo, assim, a gente teve muito tempo de confinamento também. E aí, esse tempo de confinamento, eu dediquei a colocar no computador as minhas ideias, a trajetória, minhas angústias. Eu sofri muito. Aquela candidatura foi uma coisa muito pesada, né? Ser candidata naquelas circunstâncias e você ali emparedada por um vírus, por um monte de homem, né? que torcia depois da campanha. Um deles disse assim: a gente apostou que você não ia chegar até o final. Que violento isso, que você ia desistir e ia apoiar a candidatura nossa, né? Que a esquerda saiu toda dividida, aliás, foi uma super fragmentação. E esse cara chegou para mim e disse isso. Achava que você não ia ter o fim. Você é raçuda, hein? Ele usou até esse termo. E eu ficava ali louca para acabar a campanha, eu já não estava suportando, mas eu fui até o final. Eu precisava ir até o final, sabe? E eu coloquei muito dessas questões aqui. O livro é um pouco da minha história, mas não é somente sobre mim. É sobre todas nós. Esse livro ele tem um propósito de encorajar mulheres pretas a se colocarem na política. Porque, Ana e Tauá, a ideia, esse sistema, o sistema político, gente, é patriarcal, é muito viril e violento. É uma forma, um modelo de fazer política draconiano. É um mata-mata permanente. Então, nós, mulheres inseridas neste espaço, é uma contracultura, né? Você está entrando em algo que não é aquilo que você acredita. É mudar a regra do jogo. Mudar a regra do jogo. É isso. Há as mulheres de direita que entram e afirmam e são instrumentalizadas, inclusive, para isso, não é? Para manter o sistema, mas há as que querem subverter. E é neste lugar que eu me coloco. E eu adorei o seu lugar onde você se coloca, é um lugar extremamente necessário, porque nós precisamos, sim, ter mais mulheres na política, afinal de contas, nós somos 52% da população desse país, não podemos não estar representadas nesses ambientes de poder, né? Então, é importante a gente falar sobre isso. E, Tauá, você faz parte da diretoria do Instituto Alziras, que é um instituto que eu admiro muito, acompanho o trabalho há bastante tempo. Queria que você explicasse um pouquinho para a gente como é que funciona, o que o Instituto faz e como você exerce o seu trabalho através do Instituto. Conta um pouco para a gente. O Instituto Alziras é uma organização feita por mulheres, mulheres mães, todas nós somos mães, e que nasce depois do processo de impeachment
da presidente Dilma. Uhum. Muito nessa lógica de trazer dados para confrontar tanto a estrutura de violência política, Sim. quanto para a gente poder conseguir identificar melhor quem são essas mulheres que fazem política. Uhum. Então, o Instituto ele atua em 2 frentes. Uma frente que trabalha mais a gestão pública, especialmente as prefeitas. A nossa pesquisa inaugural chama Censo das Prefeitas, onde a gente vai dizer quem são as prefeitas do Brasil, quais são as características dos territórios, né? Então, a gente lança para a sociedade, faz um documento inaugural falando sobre as mulheres que estão à frente de municípios. E temos um outro lado, que é um lado mais de advocacy, onde a gente trata a questão da participação política de uma forma mais ampla, pensando em todos os espaços de tomada de decisão e de poder que as mulheres precisam ocupar. Então, para fazer um resumo da gente, mas eu gosto de dizer que somos mulheres mães, porque isso é importante também, porque é a tentativa de fazer um exercício de governança mais horizontal. Isso é super difícil. Eu faço esse destaque porque é difícil, né? Difícil. Como é que a gente quebra hierarquias para poder fazer um dia a dia de uma organização, construir nossas pesquisas, mas a gente está se propondo a fazer isso lá no Instituto Alziras. Eu acho muito bacana você falar essa questão das mulheres mães, porque é para dizer também que o nosso espaço, né, o espaço das mulheres e o espaço das mulheres mães, também é na política, né? Também é ocupando esses lugares. Eu acho isso super importante. Infelizmente, a violência de gênero nos acompanha do início ao fim da vida. Aqui, estamos tratando especificamente sobre a violência política contra as mulheres. Por isso, nós vamos rodar o vídeo da Fernanda Martins, que é diretora do Internet Lab, Centro de Pesquisa Independente e Interdisciplinar nas áreas de Direitos Humanos e Tecnologia. Vamos assisti-la. A violência política é caracterizada por ações ou omissões que têm como objetivo dificultar ou impedir que uma pessoa ou um grupo de pessoas exerça seus direitos políticos, o que pode ocorrer antes, durante ou depois das eleições. Seja online ou offline, esse fenômeno social irá atingir pessoas de formas específicas. O Monitora, Observatório de Violência Política do Internet Lab, Revista Asmina e Núcleo de Jornalismo que acompanha o fenômeno desde 2020, tem demonstrado como candidatas mulheres são desproporcionalmente afetadas por ataques nas redes sociais, o que independe do espectro político em que se situam. Enquanto homens são cobrados por divergências ideológicas, com exceção de homens gays, negros, idosos e trans, as mulheres têm seus corpos, intelectualidade e moral como alvo dos conteúdos hostis. Isso é muito forte o que a Fernanda coloca, né? Eu já senti, não estou no espaço político institucional, mas eu sou uma pessoa que nas redes sociais estou sempre muito ativa e já senti isso, né? De uma forma muito forte. Como ela trouxe, a violência política atinge a cada grupo de uma forma específica. Isso é muito importante da gente falar. Vocês podem compartilhar algum momento, né? Devem ter vários momentos, onde vocês sentiram que tiveram sua vivência política e cidadã violadas? Pode começar pela Olivia, depois a Tauá comenta. Inúmeras vezes. Eu imagino que inúmeras vezes, né? A violência política é uma presença cotidiana. Tem a micro, a média e a macro, né? Que vai ao nível do insuportável. A presença de mulheres, sobretudo mulheres pretas, na política, nos impõe a lidar com essa realidade. E, no meu caso, a minha escolha, as minhas escolhas, eu procuro não deixar que a violência política me arraste para um lugar de apenas resistir a ela, responder a ela. Eu preciso ter foco nos meus projetos, nas ideias, na possibilidade de agregar mulheres, agregar outras mulheres, apostar em projetos coletivos, são práticas também curativas. Sim. Então, claro que em algum momento nós vamos ter que utilizar os espaços de denúncia, de enfrentamento, mas nós não podemos nos permitir, na minha opinião, apenas ser arrastadas para esse lugar
e ficar ali um lugar responsivo a uma violência que é praticada cotidianamente. Eu lido com deputados bolsonaristas que todos os dias sobem na tribuna para me fazer provocações. O bolsonarismo elege as mulheres, as pessoas trans, as pessoas negras como alvo, e eles crescem em cima de nós. Então, eu já percebi que é uma estratégia deles fazer a provocação para alimentar o bando, né? O seu bando. E toda vez que a gente morde a isca, eles crescem. Então, nós também temos que ter essa capacidade de mudar as nossas estratégias de lidar com esse lixo político. Há uma cultura de ódio que é organizada, é uma estratégia, entende? Então, por isso que as pessoas se assombraram quando viram aquela eleição do Jair Bolsonaro acontecer e, de repente, com ele, tantos outros, né, deputados, senadores, com votações absurdamente, né, gigantescas. E alguns se perguntam, o que é isso? Como é que eles... Isso é o Brasil. Tem uma parte do Brasil que é isso aí. Um país escravocrata durante quase 400 anos. O Brasil tem 523 anos. Quase 400 anos consumidos por relações de escravidão. A independência, né, do Brasil e de Portugal durou 320 anos. Né? A dependência, melhor dizendo, do Brasil e de Portugal, oficialmente, durou 320 anos. A escravidão continuou. Sim, e, na verdade, continua até hoje, né? Então, você tem uma estrutura. Por isso que eu sei que há debates entre intelectuais se o racismo é estrutural, se o racismo é de forma. Eu não tenho nenhuma dúvida que o racismo é estrutural. E nós temos que ter políticas estruturantes antirracistas. Sim. Você não responde ao racismo com políticas superficiais. Nós temos que enfrentar essa estrutura para desmantelar ela. Eu acho muito importante essa sua visão, e eu acho importante uma visão que você colocou da gente não se deixar ser arrastado por esse movimento. Né, que, como você bem falou, é um movimento estruturado, organizado, que tem estratégia, sabe onde quer chegar e quais são os caminhos para chegar. A gente viu o que aconteceu nas últimas eleições. Quando a gente coloca toda a nossa energia, né, como mulheres, e principalmente você, numa mulher na política, no espaço institucional, você deixa de fazer as coisas que você mesmo falou que são coisas importantes e que levam para frente. Acho esse um ponto que a gente deveria replicar, deveria estar no programa de maior audiência da TV para que todas nós pudéssemos ouvir, porque isso é tão importante, né? Você tem algum momento emblemático, Tauá, que você se sentiu assim como cidadã ou como essa pessoa que está trabalhando no Instituto Alzira se sentiu violada no seu posicionamento? São lugares diferentes, né, Ana? Como eu nunca fui candidata, pré-candidata, nunca tive à frente de um mandato, mas a gente se propõe a estar fortalecendo candidaturas. Vou citar, inclusive, um projeto, porque essa semana a gente recebeu um prêmio, um selo aqui da Prefeitura de São Paulo, de Direitos Humanos e Diversidade, por esse projeto que chama Jornada das Pretas, que é um projeto que a gente faz em parceria com a Oxfam Brasil, com o Movimento Mulheres Negras Decidem e com o Instituto Marielle Franco. E já são 3 anos que a gente acompanha candidatas negras que não foram eleitas. Então, é como se a gente estivesse pensando em algo que seja de médio e longo prazo e que não seja tratado somente em ano eleitoral. E o que chama a atenção é que, assim, eu não conheço nenhuma história dessas mulheres que a gente acompanha que não tenha sido atravessada pela violência política. Sim. Isso é muito sério, porque a gente está falando, olha, é importante que as mulheres negras ocupem lugares de poder, estejam se colocando o corpo delas para a política, para a disputa, mas a gente sabe que tem um ônus que é estar lidando, né, uma vez que você está colocada numa disputa política,
é, infelizmente, dentro do sistema natural que você comece a ter que se deparar e se defender de situações de violência. E essas são as mais diversas. É violência nessa perspectiva de fake news, de como a internet consegue estar tratando a imagem, falando sobre essas mulheres de forma pejorativa, inclusive trazendo a família dessas mulheres para uma exposição na internet de uma forma que é criminosa, que é tipificada também na lei como caso de violência política. São mulheres que começam a ser ameaçadas fisicamente, ameaçadas em seus espaços também, que tem uma questão dos trabalhos que elas exercem, porque normalmente uma mulher negra, ela não vem de uma herança, não tem um recurso assim para se autofinanciar numa candidatura. Então, elas têm trabalhos, às vezes trabalhos informais, então tem todo um prejuízo da parte laboral dessas mulheres para poder fazer a política. Tem vários ônus. Tem ônus familiar também, porque são mulheres chefes de família. Então, eu estou trazendo esse conjunto para dizer que tem um desafio de como é que a gente segue estimulando as mulheres que estão fazendo política, especialmente as mulheres negras, e lidando com a violência política, porque a violência política hoje, de gênero, e a gente fala violência política de gênero e raça, para poder tratar as interseccionalidades, hoje é um dos principais obstáculos, junto com o recurso, que aí seria uma outra conversa, para que as mulheres ocupem os espaços na política. Então, isso é muito sério, né? Como é que a gente estimula, mas também consegue tratar de algo que é muito concreto, que afeta essas mulheres diretamente. É muito interessante porque assim a gente quer que as mulheres ocupem os espaços da política, né? Mas como é que você mostra para essas mulheres, primeiro a questão do recurso financeiro que você falou, mas como que você mostra para elas que esse espaço é possível se é um espaço tão violento para elas, que afeta não só ela pessoalmente, saúde mental e tudo mais, mas afeta todo o entorno, como você colocou. A gente teve uma das edições do videocast que nós falamos sobre discurso de ódio com a Luciana Barreto e a Açucena. Também é bem interessante porque a gente fala exatamente o que você colocou, que os debates, né? Eu sinto isso na pele nas redes sociais, não sou política, mas sou uma pessoa de redes sociais. Eu sinto muito na pele que os debates nunca são sobre as minhas ideias. Os debates e os ataques vêm sempre sobre a minha aparência. O seu cabelo é ridículo, você é gorda, você é velha, você é feia. Então, assim, claro, você tem que estar com a saúde mental muito em dia e, às vezes, a energia, como a Olivia colocou, a gente vai canalizando essa energia para um caminho que não deveria ser, né? Porque é um caminho violento, né? Ana, e claro que a gente não está falando também dos casos extremos, mas, infelizmente, é bom lembrar que é essa violência política também que vai fazer com que tenha o caso da Marielle Franco, o assassinato. Em outra medida, mas também um caso de violência política, o que aconteceu esse ano com a mãe Bernadette. Sem então, dúvida assim, nenhuma. Infelizmente, a gente ainda chega em casos extremos, que são muito simbólicos e que também impactam a participação política de mulheres, porque a violência política, infelizmente, no Brasil é algo muito presente. Porque essas mulheres, apesar de quererem estar nesses espaços, imagina, ela vai olhar para aquilo, vai ver toda essa violência, vai falar, ela já tem todas as dificuldades estruturais, o racismo, a falta de acesso a recurso financeiro e tudo mais, e aí vê toda essa violência, é óbvio que ela vai pensar duas vezes. O trabalho de vocês é essencial, e o trabalho da Olivia também, de estar ali representando, mostrando que é possível, também é essencial. A pesquisa do movimento Mulheres Negras Decidem, divulgada através de uma reportagem da Gênero e Número, apresenta uma contribuição de 8.000 propostas sobre direito das mulheres, combate ao racismo de povos tradicionais, educação e saúde pública. Isso apenas se tratando de parlamentares negras. A expectativa é que esse cenário se renove, apesar de todos os sistemas que tentam reprimir a nossa importância. Né? Assim, é muito duro, né? Porque a gente tem uma série de questões, uma série de movimentos com essas propostas todas para mudar a nossa realidade, mas o sistema continua tentando reprimir. Mas, Ana, eu queria dialogar. Eu percebi que na fala de Tauá, ela sempre marca que são lugares diferentes. Mas eu quero o meu lugar e o lugar que ela ocupa. Mas eu quero dizer da proximidade desses lugares, do quanto a gente se interconecta. Sim. Você
fazer esse convite a nós duas para estarmos aqui. Então, isso aqui é uma ação de comunicação. Sim. Estamos comunicando as nossas ideias. Você está abrindo esse espaço para que a gente possa projetar a nossa voz, projetar as nossas ideias. Na hora que o Instituto Alzira realiza os estudos que faz, né, e acompanha, olha que coisa importante, acompanhar mulheres negras que não ganharam a eleição. Isso é então, muito importante. É fundamental, a pessoa não pode... gente, eu perdi 4 eleições para ganhar a eleição de deputado estadual em 2018. Eu fui candidata em 2006. Eu podia ter sido... É sempre assim, eu sempre vejo assim, que eu podia, mas não fui porque faltou o apoio. Né? Então, é preciso que você acredite quando você tem um potencial e você saiba identificar que aquela derrota não é sua. Aquela derrota lhe foi imposta. E, muitas vezes, a mulher fica ali e todo mundo volta os olhos para quem ganhou e esquece quem perdeu. E a dor da perda é enorme. Por isso que é importante o que a Tauá colocou de trabalhar as mulheres que não foram eleitas. Né? Então, essa questão que ela traz é muito importante. E quando você traz essa situação, né? Como é que encoraja as mulheres a ir para um lugar que é tão violento? Aí eu sempre gosto de pensar no hoje, olhando para o ontem. Olhar para o passado me encoraja a seguir em frente para conquistar um futuro melhor. Sim. Porque antes a gente não podia votar. Antes nós estávamos confinadas em senzalas. Nós estávamos... Eu nem gosto dessa coisa de estilização. Senzala fashion. Gente, senzala foi lugar de dor. Não é lugar de Não é lugar de ficar romantizando, né? O açoite nos Pelourinhos, as mortes de mulheres que tiveram que, muitas vezes, se jogar no mar para... Isso é uma atitude política. Um suicídio político, Sim. físico, mas também político, de não se submeter à escravidão. Então, nunca será fácil para nós. Nunca será. Então, eu sinto minhas dores, mas eu sei que já houve dores mais profundas. E sei que eu não devo, embora eu seja super... E é sincero o que eu vou dizer. Eu super compreendo mesmo quando eu vejo uma mulher preta desistir. Claro. Porque é muito duro. Sim. Mas eu quero encorajar que outras... Eu quero continuar e quero que outras possam continuar. Marielle Franco, ela não foi nem ameaçada. Ela foi destruída sem mensagem, sem a chance dela recuar, dela buscar proteção. Ela foi destruída. Sem possibilidade nenhuma. Sem possibilidade nenhuma. E, de repente, aquele assassinato brutal fez com que várias mulheres que trabalharam como Marielle se candidatassem em vez de recuar. Elas se candidataram, elas ganharam, elas fizeram uma resistência política que foi importante. De certa forma, eu sei que não é a melhor relação, mas, de certa forma, uma motivação. Não estou falando que um crime deve motivar nada, mas, de certa forma, do jeito que você está colocando, aquilo deu uma força adicional para, ao invés dessas mulheres recuarem, elas seguirem em frente. Elas foram para cima, elas sentiram como se elas devessem isso a Marielle. A gente começou a falar, né, Olívia? Desse sementes. Corpo caído, eu recuo e eu faço o jogo do inimigo brutal, ou eu vou para cima. Foi lindo. É que gente, todo mundo, exatamente você vê aquelas mulheres, entendeu? Saindo, se elegendo. Aí uma instituição de comunicação também botou lá, Marielle virou semente. Até eu virei semente de Marielle. Eu fui vereadora antes de Marielle. Mas eu fiquei tão feliz com aquilo, eu fico arrepiada. Porque a gente tomou nas mãos aquilo que é nosso. Nós não podemos abrir mão da luta por representação política. Sim. Nenhuma mulher,
negra, indígena, branca. Nós temos que ir para cima. Senão a gente não vai, Porque não senão vão nós dar vamos pra ficar gente. do outro lado do balcão. O balcão que pede a política pública e não o lado que tem a caneta para decidir sobre a política que precisa acontecer. Senão a gente vai ficar sendo comandado a vida inteira, né? A gente precisa estar nesses... Eles querem, mas a gente subverte o que eles A gente querem. hackeia o sistema. Hackeia o Olha, tem uma sistema. informação aqui bem interessante. De acordo com informações do Tribunal Superior Eleitoral, em 1997, a Lei das Eleições, que é a Lei 9.504, passou a prever a reserva de vagas para a participação feminina nos cargos proporcionais. Temos muito o que falar. Mas só em 2009 essa participação passa a ser obrigatória, definindo um mínimo de 30% e o máximo de 70% de candidaturas de cada gênero. Mesmo assim, em 2020, por exemplo, 30 partidos, repito, não cumpriram. Segundo o levantamento da Gênero e Número, considerando todos os municípios onde disputavam as eleições, ou seja, 30 partidos não cumpriram. Eu estou repetindo bastante. Como exigir o cumprimento dessas e de outras regras, né? E por que ainda vivemos a anistia da responsabilidade de partidos que não cumprem e aí são anistiados depois? Que motivação tem, né, Tauá? Vamos... Primeiro vamos reconhecer o trabalho desses, né, porque o trabalho que a Gênero e Número vem fazendo, e antes você falou também, né, Ana, no movimento Mulheres Negras Decidem, Sim. que são nossas parceiras na Jornada das Pretas, que é o projeto que eu contei um pouco para vocês, trabalho fundamental, seríssimo. E o que acontece? A gente tem visto esse movimento de autoanistia dos partidos, é uma palavra até estranha para utilizar nesse contexto, mas como a gente chama, que é eles mesmos se propondo que vão ser liberados, digamos assim, dessa obrigação. A diferença é que essa é uma orientação que está colocada pelo Tribunal Superior Eleitoral e que, em alguns casos, por exemplo, nessa questão dos 30%, não está colocada na nossa Constituição. Eu sei que eu estou falando um pouco de politiquês, digamos assim, mas talvez para facilitar, o que eu percebo que está fazendo falta? No discurso, se a gente for falar com qualquer dirigente político, todos vão dizer que são favoráveis a terem mais mulheres, mais pessoas negras. A questão é, e eu vinha conversando com a Olivia um pouquinho antes sobre isso, onde estão as mulheres e as pessoas negras dentro dos partidos? Estão nos cargos de tomada de decisão, na alta hierarquia? Provavelmente não. Como estão os estatutos desses partidos políticos? Está colocado no estatuto o compromisso, cláusulas que vão estar se comprometendo, não sei, com maior equidade de gênero e raça, como um princípio do partido? Existem pactos que esses partidos estão firmando para que a gente possa entender em quanto tempo eles querem mudar. Vou trazer um dado que é um dado um pouco chocante, mas é importante a gente falar sobre números, que hoje somente 12% dos municípios no país são comandados por mulheres. Estou falando de prefeituras. Próximo ano é um ano municipal, de eleição municipal. Sim. Se a gente continuar nesse ritmo, a gente levaria 144 anos, mais de um século. A minha filha Iô não veria isso, para a gente ter uma paridade. Aí eu estou falando de mulheres e homens, é o básico. Então, assim, a gente precisa ter pequenas medidas que vão estar sendo assumidas pelos partidos para a gente monitorar e cobrar. No final do ano, o partido vai lá e presta contas. Olha, a gente tem esse compromisso no estatuto e nós conseguimos ampliar isso. Precisa ter uma prestação de contas dos partidos para a sociedade. E, por outro lado, tem que ter uma questão mesmo do aperfeiçoamento do sistema político. Esse é um tema super delicado, porque a gente sabe que quando a gente fala em aperfeiçoar, é uma disputa. Ninguém quer mudar, ninguém quer tem assumir. Diferentes interpretações também sobre o que é aperfeiçoar. Mas, nesse ponto, não dá para retroceder. Não dá mais para o Brasil continuar nos números que a gente está, assim, completamente distantes na própria América Latina em termos de representação política. É uma vergonha os patamares que a gente está alcançando e é preciso que a gente tenha medidas. Se hoje está determinado que 30% dos recursos, por exemplo, do fundo precisam ser destinados para candidaturas de mulheres, isso precisa ser cumprido, isso é o básico, a gente está falando do básico. A sociedade tem que ter acesso e saber, né? E os partidos precisam prestar contas, a gente precisa partir daí para mais, e não para autoanistia. Não para menos, né? Porque assim, quando eu olhei esse termo autoanistia, eu falei, gente, como pode, né? Se permitir, não cumprir e se permitir, né, como se isso fosse normal. Em 2022, as mulheres foram a maioria das pessoas aptas a votar.
ou seja, que estavam em situação regular na Justiça Eleitoral, representando 52,6% do eleitorado. Segundo o levantamento da Gênero e Número, mulheres ocuparam apenas 18% das cadeiras nas assembleias dos estados. A Olívia é uma dessas 18% aqui. Eleger mulheres significa necessariamente um avanço nas pautas e luta por direitos de gênero e raça. Qual a opinião de vocês? Então, eu acredito, tenho convicção e provas de que eleger mulheres é fundamental para que certas pautas entrem no legislativo, né? Tem coisas que não vai. Eu sou autora na Bahia da lei que incluiu na política estadual da saúde da mulher a distribuição de absorventes higiênicos. Nós conseguimos aprovar, a SPM do Estado também assumiu o programa, e hoje, que é uma lei sancionada, a gente tem distribuição de absorvente nas escolas. Então, Essencial. essa legislação nunca entrou na Assembleia. Não entraria por um homem. Entrou por você, porque você sente isso e você está ali. Exatamente. Então, um homem hétero não vai pensar nesse tipo de agenda. A grande maioria dos projetos relativos a mulheres, criança e adolescente, aos cuidados, são apresentados por deputadas, por parlamentares mulheres. Então, é uma questão. Agora, Ana, eu queria dialogar com a questão que foi trazida aqui por Tauá e por você, que é essa situação da burla. Porque, gente, a auto-anistia, né, dos partidos se dá em cima de uma conquista ainda muito recente. Pois é, né? Das mulheres pretas. E esse fenômeno, o Brasil é um país de um racismo cínico, né? Tem uma esquizofrenia racial nesse país, um país que nos anos 80 você tinha cerca de 176 autodeclarações de cores, né? Preto, branco, marrom bombom, marrom. Era uma coisa louca. O Movimento Negro fez uma campanha de reeducação nacional. Essa fragmentação nos desmonta. Sim, se eu não sou a unificação. Negra, eu não vou lutar por essa pauta. O racismo no Brasil ele é eficiente, porque a eficiência dele está na estratégia de dizer, não, todo mundo é miscigenado. Aqui, a miscigenação foi posta em sinal de igualdade com democracia racial, mas não é igual. Miscigenação é uma coisa, democracia racial é outra coisa. E aí você vê agora, gente, ninguém quer ser preto nesse país. Ninguém queria ser preto nesse país. Aí agora, na hora da eleição, que o Tribunal Eleitoral, provocado pela Benedita da Silva, né, vai e institui que o financiamento de campanha tem que ser dividido, proporcional às candidaturas negras e às candidaturas de mulheres. Então, isso ajudou as mulheres pretas. Eu sou fruto dessa política. Se não eu me elegi porque eu tive financiamento. Se eu não tivesse, eu ia bater na trave novamente. Então, aí, de repente, todo mundo virou pardo e cresceu enormemente, porque pardo e preto é igual a negro. Aí, de repente, você vê duas consequências nefastas. Primeiro, um falseamento do dado da quantidade de pessoas negras que foram candidatas. Se pessoas que sempre se declararam brancas passaram a se declarar pardas para acessar o fundo eleitoral, logo há um impacto no dado de quantas pessoas, de fato, negras foram candidatas. Segundo, a repartição do recurso é louca. A gente já viu situações de mulheres brancas
que se beneficiaram pela cota Dos 30% de de gênero. mas que também se declararam pardas e pagaram a parte do recurso que deveria ir para uma mulher preta. Então, nós falamos tanto de sororidade, nós temos que ter muita responsabilidade com as nossas conquistas de gênero e raça entrelaçadamente. Sim, Não sim. pode ser, são indissociáveis. Se a gente quer um resultado substancial, a luta não pode ser somos todas nós, mas na hora que tem um determinado elemento que pode virar um benefício para mim, eu vou lá e surrupio aquilo. Então, é um contrassenso. É um contrassenso. Né? Eu acho que tem um trabalho violentíssimo de educação no nosso país, né? Porque você começou falando da questão do racismo. Se você pergunta em qualquer audiência se o Brasil é racista, todo mundo responde que sim. Se você pergunta para as pessoas se elas são racistas, elas dizem que não. É. Então, fica essa situação assim, nós somos um país racista, mas não temos pessoas, a nossa população não é racista. E considerando que o Brasil é majoritariamente feminino, que somos 52%, e negro, que é a somatória da população de pretos e pardos. Então, eu acho que enquanto a gente não abre os debates, enquanto a gente não abre a discussão, porque eu acho que tudo que fica subliminar, ou tudo que fica escondido, a gente não enfrenta, né, os problemas. Parece que muitas vezes nós aqui não queremos enfrentar os problemas. Por isso que eu tenho falado nos episódios aqui do videocast, que eu quero que esse videocast seja visto por milhões de pessoas. Porque nós estamos debatendo aqui temas que são muito caros para o nosso país, né? O tema na perspectiva das mulheres, de gênero e raça, mas também é a perspectiva de termos uma sociedade mais justa e mais inclusiva. E passa por a gente entender as questões que nós enfrentamos hoje como mulheres e como pessoas negras. Bom, eu queria falar também que a falta de representação feminina precisa de um olhar interseccional. A gente acabou de falar aqui de levar em consideração a questão da raça, além de se expandir ao poder judiciário, não só legislativo ou executivo, porque a gente sabe que essa subrepresentação não é só no ambiente legislativo. Eu vi uma foto de uma formatura de desembargadores, é uma foto assustadora, né? Não tinha uma pessoa negra, eu acho que eram 200 e poucos desembargadores e tinham 4 mulheres. Isso é assustador, né? Como é que a gente pode não levar em consideração? Então, não é só no legislativo, é também no executivo e no judiciário. A Vitória Régia da Silva, que é vice-presidente da Gênero e Número, associação que produz, analisa e dissemina dados especializados em gênero, raça e sexualidade, ela volta nesse episódio com mais dados que vão nos ajudar a ampliar essa conversa. Vamos assistir um pouquinho o que a Vitória tem a falar para a gente? Em 132 anos, nenhuma mulher negra, indígena ou trans foi ministra do Supremo Tribunal Federal. Entre os 171 ministros, 165 eram homens brancos. E nesse período, tivemos apenas 3 homens negros e 3 mulheres brancas. No levantamento Branco e Masculino, STF pode mudar em 2023, divulgado em abril deste ano pela Gênero e Número, evidenciamos essa cascata de homens brancos no Supremo. Este ano, o presidente Lula tem mais uma oportunidade de indicar uma mulher negra à alta corte do Poder Judiciário e começar a reparar essa ausência após a aposentadoria da ministra Rosa Weber. Os setores do judiciário, da política e da sociedade pressionam pela indicação de uma ministra mulher negra, principalmente após o presidente já ter indicado este ano mais um ministro branco, Cristiano Zanin. Bom, como a Vitória mencionou nesse episódio, né, que chegou a inclusive mobilizar o movimento negro, trouxe aliados na realização da campanha Ministra Negra Já, e a gente já sabe o resultado, né, dessa campanha. Infelizmente, nós não tivemos nenhuma mulher negra indicada, nós tivemos 2 homens brancos para as 2 posições, tanto para a AGU como o ministro do STF. É duro, né? A gente sabe o quanto isso seria importante, mas eu queria ouvir de vocês, né? Qual seria a importância de mulheres negras ocuparem o posto mais alto do judiciário? Lembrando o dado que a Vitória colocou,
né? Só 3 mulheres, né, brancas já assumiram essa posição. Tauá, dá até uma coisa assim na gente, né? Sim, é super complicado, até porque essa foi uma campanha, de fato, protagonizada pelos movimentos negros, o movimento Mulheres Negras Decidem, Coalizão Negra por Direitos, os juristas negros. Teve uma mobilização social muito forte e que não era para fazer com que esse debate fosse um debate técnico, e não é sobre as capacidades, por exemplo, da pessoa que foi nomeada, não é sobre isso. É sobre um processo de reparação histórica que é necessária e é urgente no nosso país. Então, como é que a gente vai pensar num país, de fato, democrático, representativo, se não tivermos mulheres e mulheres negras no lugar que toma as decisões, pensando no lugar da justiça? Assim, é de uma simbologia tão básica, e a gente achar que é normal que as pessoas não estejam representadas. A gente estava falando antes. Sim. Na política representativa. Então, lembram daquela coisinha que eu falei? Fechei o olho, vou pensar num político. Vamos fechar o olho e pensar quando a gente imagina um jurista? Vem uma mulher negra bem maravilhosa, como a deputada Olívia Santana, na mente? Eu espero que sim. É preciso que sim, é preciso que a gente comece a reinventar os nossos imaginários para que a gente tenha um país mais plural. E quando a gente fala em combate ao racismo, esse ponto da reparação é um ponto crucial. Não dá para combater com sensibilização ou ainda nessa discussão de que o país é racista, mas eu não sou, eu tenho um amigo racista, ou é uma questão de letramento, é só eu melhorar o meu vocabulário que a gente consegue avançar. Não. É preciso ter reparação. Reparação acontece por meio de políticas afirmativas. Esse ano, a lei de cotas ela foi promulgada, ela foi ajustada e renovada, né? E vai passar por esse processo a cada 10 anos. Essa é uma política de reparação. Sim. E políticas de reparações precisam ser pensadas nos outros espaços também. Sem assim, dúvida eu nenhuma. não vejo por que esse debate público não pudesse ser também trazido por executivo, no sentido de que a tomada de decisão ela é presidencial. Mas o debate ele é público, porque aquele espaço é um espaço que representa os interesses da sociedade. Sem Então, eu estou dúvida. contando isso para dizer que eu acho que não é uma campanha que se encerra agora. Isso. Não se encerra essa conversa com a Exatamente. nomeação do ministro, né? É algo que a gente está plantando para discutir. Olha, a partir de agora, tudo que toca o sistema de justiça, o sistema eleitoral, o sistema político nos diferentes níveis precisa passar pelo elemento da reparação e precisa passar por mais representatividade para que a gente possa, de fato, avançar e ter um país mais plural, né? Eu acho tão importante até a questão de políticas afirmativas, né? E a gente falar de reparação, ainda bem que a gente fala de reparação e não fala de vingança, né? A gente está falando de conquistar os espaços que nos foram nos foram tirados por direito. Então, acho que é muito importante a gente falar sobre isso. Tem uma interpretação muito errada das pessoas sobre cotas, como se cotas fosse para selecionar quem não é bom. Né? Eu já tive que falar sobre isso inúmeras vezes. Gente, cota, que é uma das políticas afirmativas, é para corrigir essas desigualdades, é para fazer essa reparação histórica. E não significa, e aí eu acho bem importante que você colocou, que o debate é sobre a questão técnica. Nós podíamos fazer listas enormes de mulheres com capacidades, mulheres negras com capacidade para ocupar a vaga. Foram feitas listas, viu? Foram entregues listas. Muitas, e também. eu encontrei várias delas, inclusive, foi até bem bacana. Mas eu acho que assim, o debate, quando vai para o técnico, ele fica tentando desqualificar. E o importante é a gente entender que é uma reparação histórica, que é a gente dar espaço, é corrigir desigualdade, é isso que a gente precisa falar. Né, sobre tirar essa questão só do debate técnico. Após as eleições municipais de 2020, foi aprovada a Lei sobre Violência Política de Gênero em 2022. Essa lei estabelece normas para prevenir, reprimir e combater a violência política contra a mulher durante as eleições e durante o exercício do cargo e funções públicas. Que lições nós podemos tirar desse período entre 2020 e os dias atuais? Dá para ficar uma hora só de programa só dessa pergunta. Daria para a gente fazer. Sim. Então, o Brasil tem um problema sério, que é as leis que existem, mas que não se efetivam. Então, a própria Constituição. Pois é.
É um exemplo, né? O artigo 5º da Constituição, nossos direitos sociais, econômicos, que não se materializam na prática. Então, a lei é uma conquista do movimento feminista e nós precisamos dar materialidade a ela. Inclusive, fazer com que todas as mulheres conheçam esta ferramenta legal. Ótimo, para poder cobrar, né? Porque muita gente nem sabe que tem a lei, que a lei existe. Então, é um instrumento que precisa ser utilizado, né? Quando eu falo, você não pode ser tragada para esse lugar só de resistir, de responder, mas também em algum momento você vai ter que usar a lei para dar aquela resposta, né? Exigir das instituições de justiça que faça, que puna os agressores, os praticantes de violência política. Então, é uma questão que eu considero fundamental de celebrarmos a conquista, mas, ao mesmo tempo, efetivá-la. Eu acho perfeito, porque senão fica mais uma lei que não pega, mais uma lei que não funciona, e também, às vezes, a própria lei pode determinar a punição, mas se a punição não é praticada, acontece o que as pessoas vão achar que tudo bem, né, continuar com essa violência, né, Tauá? Porque como é uma lei recente, né, a gente está falando de 2021 para cá, as próprias mulheres, e aí a gente está falando de candidatas ou que estejam em mandato, elas têm dificuldade de compreender. Sei lá, eu estou numa casa legislativa, como é que eu faço uma denúncia? Como é que se acolhe? Como é que fica a questão do código de ética? Como é que isso é colocado no Tribunal de Justiça? Nos diferentes, Sim. porque não é só um espaço onde essa denúncia pode ser encaminhada, né? Como é que está esse fluxo? Então, eu acho que o momento que a gente está atual é todo um esforço do Ministério Público Federal de conseguir construir um fluxo para monitorar como é que essas denúncias estão acontecendo e sendo encaminhadas. A fase que a gente está agora é uma fase ainda de ver se a lei pega, né? Como a Olivia falou. E a lei precisa pegar, porque a gente precisa ter algum mecanismo para proteger, porque eu gosto de politiquês, gente. Eu sou apaixonada por política, eu trabalho com isso. Então, assim, vamos pensar, o que é violência política? Qualquer ato que obstrua, que restrinja, que impeça a mulher de fazer o exercício político é violência política. Fake news é violência política. Xingamento é violência política. Manobras dentro do sistema, até do próprio partido, é violência política. Então, assim, a violência moral dentro de um cenário onde é de exercício é violência política. Mas daí, como é que essa violência pode ser denunciada? Como é que aquela mulher diz, para onde eu vou? Eu vou numa delegacia? Eu vou no Ministério Público? Eu vou... Entendem? Eu acho que a gente ainda tem, para poder ter uma adesão, que compreender melhor como esses fluxos podem ser aprimorados, para que a gente consiga monitorar e dar instrumentos para a mulher dizendo, olha, se isso acontecer, procure tal espaço, denuncie dessa forma, e a gente vai conseguir monitorar, cobrar e punir a partir da organização desse fluxo. Eu estou com esperança, gente, no sentido de que, lembram do que a gente falou, né? Hoje, um dos principais desafios é a violência política de gênero e raça. Se a gente não avança com a lei e a gente não consegue ter medidas para coibir, a gente vai ter cada vez mais mulheres negras, mulheres e mulheres negras desistindo de suas candidaturas. Porque não vão, Então, né? eu acho que sim, tem todo um esforço agora do Ministério Público Federal e de várias organizações que pesquisam como a gente, o Instituto Alzigras, e várias outras parceiras nossas, o Instituto Marielle Franco, que é uma referência no tema, para a gente estar discutindo, fazendo pesquisa para aprimorar e ver como é que a gente consegue superar esse momento e fazer com que a lei, de fato, possa ser implementada efetivamente, digamos assim. Efetivamente, adoro essa expressão, efetivamente. Gente, passou tão rápido. Foi. Meu Deus, estamos chegando, estamos caminhando para o final. Para encerrar o nosso papo, eu gostaria de saber de vocês duas que iniciativas poderiam ser criadas ou implementadas para incentivar a participação de cidadãs na política. Eu deixo também esse momento aberto para que vocês possam fazer as considerações finais, bem rápidas, se possível, e queria começar com a Olivia. Então, eu penso que iniciativas do tipo dar visibilidade, em primeiro lugar, às coisas que as mulheres estão fazendo. Tem muita coisa acontecendo, muitos grupos organizados, muitos coletivos de mulheres.
dar o nome de política à política, né? Essa ideia de que política é só a institucionalidade de um mandato parlamentar, isso é um equívoco. As mulheres que estão nos movimentos sociais estão fazendo política. Nós precisamos garantir redes de apoio às mulheres para que essas mulheres participem ainda mais da política. Encorajamento, mas também articulação política, no sentido de buscar financiamentos, de garantir formas de contribuir com as candidaturas, no caso do ano que vem. 2024 é um ano eleitoral. Sim. É ridículo o que acontece nesse país no que diz respeito ao que as mulheres recebem em termos de apoio para disputar uma eleição municipal. São inúmeros municípios que não têm nenhuma mulher em câmaras de vereadores, né? Então, nós temos que quebrar isso, fazendo campanhas mais efetivas, publicitárias, arrojadas e, ao mesmo tempo, fortalecendo mecanismos de financiamento eleitoral. Eu também quero aqui agradecer por esse espaço, agradecer por vir trocar ideias com duas mulheres brilhantes, né? Agradecer por falar do meu livro, e eu quero também destacar que o prefácio desse livro foi feito por Érica Malunguinho, primeira mulher trans a ocupar também, não é, o cargo de deputada, foi deputada por São Paulo, sofreu violência política intensamente, a ponto de fazê-la desistir de se candidatar. E isso é muito grave. Nós temos mulheres maravilhosas, como Érica, como Áurea Carolina, tantas outras, né, que, quando chegam, iluminam o parlamento. E a gente não pode permitir que essas luzes se apaguem. E elas só se apagam quando essas mulheres se sentem um pouco mais solitárias de alguma forma. Tem uma dimensão de solidão que a gente precisa chegar mais junto, acolher, fortalecer, para que a gente não tenha nenhuma mulher a menos e tenha muitas mulheres e mulheres pretas a mais nos espaços de poder político, jurídico, na comunicação, em todos os espaços de poder. Maravilhoso. Tauá. Eu vou pegar o bonde do amor de Olívia Santana. Eu vou nessa. Isso, vamos embora nesse bonde. Inclusive, para mandar um beijo também para a Áurea Carolina e para a Érica Malunguinho, que falaram muito esse ano das experiências que tiveram no exercício da política. Então, um beijo carinhoso para as duas. E dizer isso, que falamos aqui de várias questões que são duras, falamos sobre violência, falamos sobre desafios, mas falamos também sobre um país que a gente está construindo hoje e que a gente tem certeza que é possível que ele seja um país mais democrático, um país com as mulheres negras nos espaços de poder, nos espaços de justiça. E, para isso, a gente precisa que as mulheres sigam fazendo política no dia a dia, as mulheres negras. Eu tenho certeza que a maior parte das mulheres negras não se mobilizam individualmente. Então, de alguma forma, elas estão em frentes coletivas, estão em associações, estão em coletivos, estão em movimentos sociais. Então, esse é o movimento, digamos assim, é um movimento que ele é coletivo, que movimenta a política e movimenta o país. Já dizia Angela Davis que uma mulher negra se movimenta, ela movimenta toda a estrutura da sociedade. Então, vamos nos unir, fiquem próximas das outras mulheres negras, procurem projetos que estão aí dando suporte para candidaturas de mulheres negras e de mulheres, procurem as nossas organizações, quem estiver na Jornada das Pretas, para poder dialogar, para a gente fazer essas pontes. Então, o Instituto Alziras, a Oxfam Brasil, o Movimento Mulheres Negras Decidem, Instituto Marielle Franco, a gente está com as portas abertas para poder fazer esse diálogo e para a gente poder enfrentar esse ano que vai ser tão importante. É um ano de eleições municipais, que a gente vai falar sobre as fraudes na autodeclaração, que a gente está ali com o olho para poder chamar a atenção a você, que de repente mudou, né? Que era branco e agora disse que era pardo, para falar sobre fundo eleitoral e para falar sobre política, porque isso é importante, gente. Falar de política é bom, porque é falar sobre a vida e é falar sobre o país que a gente quer. Então, um convite, o bonde do amor da Olívia Santana,
é que esse bonde é meu também. Adorei. Esse bonde é nosso, ele é nosso. E vou aproveitar que você falou dos movimentos. A Rede Mulher Empreendedora, em nosso instituto, a cada 6 meses a gente faz um mapa do ecossistema de apoio a mulheres. É um mapeamento, é um trabalho enorme, mas a gente fica bem feliz. Tem 240 organizações. O Instituto Alziras, tá? Mulheres Negras Decidem. É importante, lá está dividido por categoria, de tipo de assunto. Então, é muito bacana, se vocês quiserem ter acesso, depois faz sentido. Tauá, Olivia, o bonde do amor agora. Quero ser amiga de vocês no recreio. Falar recreio é uma coisa. Aí eu levo criança, viu? Aí a gente leva junto também. As minhas não são mais crianças, mas eu posso levar também. Muito obrigada pela disponibilidade de vocês. Foi muito bom esse bate-papo. Podia durar mais algum tempo, né? Foi muito gostoso. Tenho certeza que colocamos aqui pontos bem importantes para muita gente ter acesso. Eu acho que a gente democratizar a informação, a educação, o conteúdo sobre política também é uma forma da gente fazer com que esse tema seja mais falado, mais debatido e a gente chegue nesses espaços. Muito obrigada, mulheres. Obrigada, Ana. Obrigada, Olivia. Gente, assim a gente encerra mais um episódio de Substantivo Feminino. Os demais episódios já estão disponíveis aqui no canal da Rede Mulher Empreendedora no YouTube. Basta você acessar os links da descrição. Até a próxima!